Bem, pessoal, vamos finalizar agora o nosso tópico DNS falando de algumas especificidades do protocolo. Agora nós vamos estudar os tipos de registro. Então, o DNS é formado por registros que você vai inserindo no servidor. Então, vamos ver cada um deles. O A, também conhecido por hostname, é o registro central de um DNS. Ele vincula um domínio ou subdomínio ao endereço IP direto. Então, ele é o registro central, né, que vai definir o DNS daquela zona, tá? O 4A, né, que seria o AAA, tem a mesma função do A, porém ele é utilizado para o IP versão 6. O próximo tipo de registro é o name server, servidor de domínio. Especifica servidores DNS para o domínio ou subdomínio. Lembra que a gente viu lá atrás, né? Pelo menos dois registros, né? Dois registros, um para principal, né? E o outro para secundário. Então precisa de pelo menos dois registros para serem os servidores de nomes, né, daquele domínio, segundo os órgãos reguladores. O CNAME, né, que seria aí o nosso quarto tipo de registro. Significa canonical name, especifica um apelido alias para o hostname A. É uma forma de redirecionamento. Então, assim, você pode cadastrar, né, apelidos para os hostnames no mesmo DNS, tá? O MX, né, seria o acrônimo para Mail Exchange, aponta o servidor de e-mail. Então, tudo relacionado a e-mail vai ser de competência aqui do MX, tá? Eu posso, aqui abaixo ele vai falar, né? Eu posso, inclusive, ter uma lista, né? Uma lista em ordem de prioridade para o caso de eu não conseguir entregar algum e-mail. Então, eu posso escalonar aí uma lista segundo o MX para que eu possa entregar os e-mails. Então, toda vida que eu ver MX, você tem que lembrar de e-mail, porque é o Mail Extended. Então, vamos lá. A, 4A, Name Server, CNAME e MX. Temos mais registros ainda, tá? O pointer PTR, ele é utilizado, né, para operar o DNS reverso, tá? O DNS, o que eu faço? Eu dou o nome, né, o nome completo, e recebo o IP para me comunicar com a máquina. E se eu tiver o IP da máquina e quiser saber o nome dela? Então, aí eu vou operar através do PTR, tá? O pointer. Então, lembre que pointer pega assim, ó, esse R no final, né? Aqui para poder lembrar, pega esse R no final e lembra de reverso, tá? O próximo aí, Start of Authority, né? SOA, não tem nada a ver com aquele SOA, né, de engenharia de software, né, arquitetura web, não. Aqui é Start of Authority. Então tá aqui, ó, indica o responsável por respostas autoritárias ao domínio. A gente estudou lá atrás, né, pessoal? Quem é que é o servidor autoritário do domínio, o que é uma resposta autoritária, tá? E além disso, ele dá outras informações úteis como número serial da zona, a zona de DNS, replicação e etc. O TXT é um campo que permite incluir um textinho curto, né? Ou seja, uma descrição curta junto ao hostname na entrada DNS, tá? Então ele vai falar aqui, ó, esse cara é responsável por implementar o SPF. Isso aqui não tem nada a ver com o SPF não, tá, pessoal? Isso aqui não tem nada a ver com aquela parte de Short Path First. Ele vai estar aqui embaixo, ó. Sender Policy Framework. Então tá lá. É uma tentativa de controle de falsos e-mails. Permite ao administrador de um domínio definir os endereços das máquinas autorizadas a enviar mensagens nesse domínio. Então, é uma política, né, de envio dentro do domínio DNS. Né? E para utilizar o SPF, eu faço uso aqui do TXT, tá? Desse campinho aí. Por fim, como tipo de registro, eu tenho o SRV, abreviação de Service, permite definir localizações de serviços disponíveis em um domínio, inclusive protocolos e portas, né? Então, pessoal, tá aí, ó. A gente viu, né, todos os tipos de registro de domínio. Walter, é comum pedir isso em prova? Pessoal, não é tão comum, mas também não é tão surpreendente. Portanto, a gente tem que tentar explorar isso daí. Imprime isso aí, coloca lá no seu bisuário, né, na sua pasta de revisão de semana anterior de prova e vai olhando. E fica aquela máxima que eu sempre falo: não tenta decorar, tá, pessoal? A gente não decora, a não ser quem mexe, né, configurando DNS todo dia, que é gestor de rede.
mas você só precisa fazer os exercícios, né, e ficar voltando para poder estudar. E aí automaticamente você vai assimilar, tá? Alguns com mais facilidades, tipo MX, Email Exchange, e outros com menos facilidade, o SPF, nunca vi cobrar em prova. Mas fica aí a dica de você imprimir essa parte, tá bom? Então esses aí foram os tipos de registro. Vamos para frente. Aqui, pessoal, como eu tenho feito durante o curso, vou mostrar como que é a cara, né, de um cabeçalho de uma mensagem DNS, né? Então tá aqui, ele tem os campos lá. Aqui em cima vai de 0 a 32 bits, né? E aqui cada coluna dessa é uma linha, tá? Então se a gente for ver aqui, ó, a gente tem 32, né, vezes 3 linhas dá 96. Se eu dividir por 8, eu vou ter o número de bytes, tá? Então você vai ver que vai dar exatamente 12 bytes. Aqui essa parte flag encodes, ela também é chamada de sinalizadores, né, em português, tá? E também tem o nome de parameters. Você pode encontrar também o nome parameters, tá? Então, ele expandiu aqui para dar cada um deles. Se vocês quiserem saber o que é cada um desses parameters, né? Você pode vir nesse endereçozinho aqui. Não é comum perguntar, tá? Não é tão comum perguntar cada um deles. Eu estou deixando já tudo aqui. Não sei se vale a pena explorar tanto, a não ser num curso avançado, né? Mas tá lá, ó, identifier, flags and codes, question count, answer record count, name serve authority, additional record count. Então, pessoal, esse é o jeitão. Quero saber, Walter, o que significa cada um. Então, vai aqui nesse link aqui da Microsoft, né? E você vai ver o que cada um deles significa. Vocês vão ver durante o exercício que as questões referentes aqui são muito genéricas, tá? Não é comum pedir questão de cabeçalho. Talvez de operação é comum, mas de cabeçalho DNS vocês vão ver que não é tão comum, tá bom? Mas de qualquer forma fica aí, né, o cabeçalho DNS. Sabe que ele tem 96 bits, né? E 12 bytes por consequência. Para frente. Agora vamos falar um pouco sobre a ferramenta NSLookup. Name Serve Lookup, né? Dá uma olhada, né, no Name Serve. O NSLookup é uma ferramenta administrativa de linha de comando para testar e solucionar problemas de servidores DNS. Pessoal, primeira coisa, né? Ele é uma ferramenta de linha de comando. Eu vou utilizar o CMD lá, né? O prompt para poder estar utilizando essa ferramenta. E ele é utilizado também para testar e solucionar. Você vai ver que ele, é claro, guardado as devidas proporções aí, né, no seu contexto, ele é muito parecido com quem é, pessoal? Com o ping, né? Só que um vai tratar do IP puro e esse aqui vai tratar, né, do DNS, né? O NSLookup. Tá? Então eu vou utilizar o NSLookup para fazer algumas brincadeiras, né? É até bom para você utilizar lá. Vai ter esse comandinho aqui embaixo, você pode executar no seu prompt do DOS e você pode ir já testando como é o mecanismo, né? Vendo o DNS trazer respostas para você, tá? Essa ferramenta é instalada junto ao protocolo TCP/IP, ou seja, é comum aos sistemas operacionais que implementam a pilha. Então, de cara, pessoal, o Windows e Linux, eles respondem a consultas do NSLookup, né, Linux, tá? Então, se você chegar aí no seu prompt, né, seja Linux ou seja Windows, você já vai conseguir brincar um pouquinho com o NSLookup. Para iniciar o NSLookup Exe no modo interativo, digite NSLookup. Então tá aqui, ó, NSLookup no prompt de comando. Então você vai chegar lá na sua máquina Windows, né, vai digitar lá no exec, né, ali no botão Windows, aí na parte de execução você digita lá CMD, vai abrir o prompt, né, do DOS, aí depois você digita aqui, ó, NSLookup. E ele vai te dar, provavelmente, né, você deve estar em casa, né, ele deve te dar aqui o teu servidor gateway padrão, tá? Ou, no meu caso, né, eu estava fazendo um teste, eu sempre uso, né, ou o DNS, né, do meu software de proteção, né, para garantir que é um DNS seguro. Eu vou já falar sobre isso na próxima transparência. Ou, no caso, o próprio DNS do Google, né, que é o 8888, 48 seguidos. Né? Por que, Walter, que você usa o do Google? Porque para algumas aplicações, né, o Google, dizem, né, que ele coloca mais rapidez para quem utiliza os próprios DNS do Google. Então, quando eu dei o comando aqui agora, ele apareceu 888. Mas no seu caso, se você está numa rede
em casa, né, provavelmente vai aparecer o teu gateway padrão, tá? 192.168.0.1, né, se você colocou, ou uma rede 10. Aqui ele colocou na rede 10, né? Provavelmente ele está numa uma empresa, né? Normalmente as empresas utilizam rede 10 ou rede 172. Isso é convenção, tá? Você usa o que você quiser. Então você vai digitar NSLOOKUP e ele vai te dar essa resposta, tá? E aí, pessoal, a brincadeira vai longe, né? Você pode pegar, digitar aqui help, ele vai te dar lá todos os parâmetros, né, de comando, né, do NS para você ir brincando. Você pode digitar, por exemplo, um endereço www.wall.com.br, ele vai te dizer qual é o IP da máquina. Aí você pode pegar o IP da máquina, digitar, aí ele vai utilizar o pointer para devolver que aquele servidor é o name server do wall. Você pode ir e voltar, tá? Desde que o PTR esteja implementado. Mas vamos lá. Então, o NSLOOKUP seria essa ferramenta, né, que você vai brincar no DNS para poder entender seu funcionamento e testar e ver algum problema que deva estar acontecendo. Walter, isso é cobrado em prova, o pessoal já vi, tá? Eu já vi ele dar um prompt, né, em provas acho que do TCU, em provas da SES Gran Rio também. Ele te dá um prompt de DNS e perguntar, né? Como se fosse uma análise de protocolo no nível mais alto, né? Então ele vai te dar um prompt lá e aí ele vai perguntar coisas sobre o DNS ou sobre as respostas que estão chegando para você, tá bom? Então é sempre bom, né, utilizar essas ferramentas que estão à mão, que não são tão elaboradas, tem na sua própria máquina, para fazer uma brincadeirinha para sentir segurança na hora de responder as questões, beleza? Então aqui, ó, existem três formas básicas de resolução via resolver, né? Como a gente viu um pouco mais atrás, tá? Então eu coloquei aqui de novo, né? Porque agora a gente está falando de NSLOOKUP. Então tá lá, a forma recursiva, né? Ó, espera que o servidor envie a resposta final. Nós vimos lá atrás, né? Então a gente resolveu a questão inclusive sobre isso. Forma interativa. Aí ele fala aqui, ó, cuidado, não é interativa, né? Pessoal, assim, talvez isso aqui seja até o correto, né? Vocês vão ver que em outras transparências dessa própria aula tá interativo, mas é porque na própria literatura uns falam iterativo e outros falam interativo, tá? O correto eu acho mesmo que teria iterativo, né? Da repetição, né? De você interagir, né? Não interativo no sentido de relacionamento, tá? Mas é uma coisa que provavelmente na prova você vai relevar, tá? E os dois, assim, são utilizados de forma, pelo menos, leiga por todo mundo, tá bom? Mas o que interessa é isso aqui pra gente. O cliente faz diretamente a segunda solicitação interativamente até obter o endereço. Pessoal, essa parte, né, de NSLOOKUP, né, ela é muito parecida com o ping, né? Então, esse cara, o iterativo, seria parecido muito com quem? Com o trace, né? Então, se no ping eu só quero saber se na máquina, se ela está pingando lá do outro lado, sem saber o que é que se passa no meio, aqui no interativo eu quero saber o que é que se passa no meio, quantos DNS estão na jogada até me dar a resposta, né? Então é muito parecido, assim, guardado, né, as devidas proporções com o trace, né? Ele vai te dar o que está acontecendo no meio do caminho. E por último, que eu tinha citado também lá no exercício, né, a gente teria a inversa, né, no qual aqui a gente já sabe agora, porque já estudou, ele vai utilizar o registro pointer, né, e aí ele vai fazer a operação inversa. Você vai dar o IP, né, ó, aqui ele deu esse IP aqui 172.30 e ele te devolveu aqui que esse cara ele pertence a um determinado domínio, tá bom? Então, se você chegar aí no seu NSLOOKUP e colocar, por exemplo, um IP do UOL que você conseguiu na consulta direta, né, ele vai te devolver que aquele servidor é um servidor estático, por exemplo, que responde pelo domínio UOL, tá? Então, pode fazer esse teste, é um testezinho fácil e te ajuda a entender um pouco melhor essa parte do NSLOOKUP. Beleza? Pra frente. Outro tópicozinho, pessoal, só para a gente tentar fechar aí essa parte de DNS, né? Eu coloquei farm. Normalmente eu não coloco ataques, eu deixo tudo lá para o VLAN, tá? Só que o farm, às vezes ele é cobrado, né, assim, não só na parte de segurança, mas como uma característica geral assim do DNS, né? Porque ele faz uso da arquitetura. Então vamos lá, ó. Farm, o que é farm? É um tipo específico de phishing, né, de captura, né, que envolve a redireção da navegação do usuário para sites falsos por meio de alteração do serviço DNS. Então, pessoal, o phishing ele vai lá no usuário, né? Ele vai lá no varejo, ele pega ali o usuário por usuário. O farm, ele vai no atacado, né? Ele vai logo no seu DNS. Aí, claro que existem, a gente vai ver aquilo mais embaixo, né? Existem níveis que ele pode estar atuando, tá? Então vamos lá, ó. Nesse caso,
Quando você tenta acessar um site legítimo, o seu navegador web é redirecionado de forma transparente para uma página falsa. Pessoal, isso aqui é perigosíssimo, né? Se você não estiver utilizando um certificado para acusar que aquela página é falsa, você nem vai perceber, tá? Então, mas Walter, mas isso é phishing. Não, phishing eu vou lá, o cara te manda um e-mail lá, você clica, você vai pro... Pessoal, aqui eu não estou clicando em nada, eu estou contaminado, né? Em alguma instância da minha arquitetura DNS foi comprometida. Eu não vou ficar nem sabendo, né, o que está acontecendo, a não ser que eu tenha outro nível de proteção, do tipo certificado, que aquele certificado é inválido, etc, né? Agora, na hora que eu vou, se o cara fez uma cópia do site original, eu digitei o DNS e eu fui para lá. Por isso que esses sites, né, de banco, eles são muito preocupados, você tem que estragar um monte de plugins, né, que às vezes até enche o saco, mas é tentando, porque se você for redirecionado sem perceber, você vai digitar a sua senha lá, né? Então, como é que esse comprometimento ocorre? Você pode, ó, por meio do comprometimento do servidor DNS, o provedor que você utiliza. Cara, se isso aqui acontecer, já era, tá? Assim, sei que você tem outro nível de proteção, já era. Ou seja, o meu provedor me respondeu, eu teoricamente, cegamente, eu confio no meu provedor, e aí eu estou sendo redirecionado para um site que é a cópia do outro, eu não vou ficar nem sabendo, vou dar meus dados lá e eu vou acabar sendo... E o pior, eu dou meus dados, né? Ele captura, dá um erro e aí manda para a página original, né? Só que ele já pegou teus dados, né? Então, para você não perceber, ele te manda para a página original, você entra de novo, você digita de novo e aí passa. Ah, deve ter sido erro transitório. Só que ali você já foi capturado, né? Então você pode utilizar também códigos maliciosos, né, projetado para alterar o computador do serviço DNS, seja que você atua no seu resolver local, tá? Alguém foi lá e deu uma entrada DNS no seu resolver local, então assim, mas aí já é pessoal, né, no seu computador, já não é aquele ataque, né, generalizado que ocorre na internet, tá? E pela ação direta de um invasor que vem até acesso às configurações DNS do seu computador ou modem de banda larga. Pessoal, aqui ele pode ir lá, sabe aonde? Lá no teu AP, né? Você vai lá no AP, né, no Access Point lá, que tem aquelas configurações, né, de DNS. A gente não usa nem 1%, o usuário padrão não usa nem 1%, mas ele é capaz de fazer muita coisa. Ele tem o DNS, ele tem o DHCP, ele tem como fixar a máquina, ele tem como bloquear a porta, fazer traffic shape, mas a gente não usa. Porém, pessoal, se ele tiver uma segurança, se a segurança dele for comprometida, você deixou a senha padrão lá, o malicioso ele entra, ele fica sondando, né, esses APs frágeis pelo mundo todo. Na hora que ele encontra uma, ele vai lá, já tem um monte de ataque elaborado, muda um monte de configuração, por exemplo, uma de DNS, bota uma entrada de DNS desconhecida lá, e você vai ser redirecionado para sites do interesse dele. E aí vai depositar seus dados. Então aqui você pode olhar um pouco mais, né, na cartilha lá da Certium, eu recomendo essa ideia tanto para concurso como para proteção pessoal. Eu não sou vilar, né? Eu não sou barão, não sou perito, né? Porém, eu não sou bobo também, né? Então, como é que eu evito isso, né, Walter? Um ataque dessa natureza. Pessoal, assim, hoje não dá mais para ficar sem isso, não, né? Hoje você tem que tirar dinheiro do bolso, você tem que começar a investir na sua segurança. Essa história de que a gente não paga por sites, né? A gente não paga por vídeo, não paga por download. Ela tem que morrer. Por que que eu tô falando isso, pessoal? Ou você vai querer pegar um software, né, pirateado, e aí é pior, né, porque o ataque vem dentro do software, né? Ou você vai querer pegar o software free, né, que já ajuda, né, mas não vai ajudar tanto. Ou você pode fazer como eu, né, já chutei o balde, né? Passou um ano daquela licença que vem junto do seu computador, seja ela do Kaspersky, né, seja ela do Avast, seja ela de outro software, você paga, né, pessoal? Então hoje eu uso muito o Avast, né? Não quero fazer propaganda do Avast em si, mas eu uso o Avast. Mas o fato é que você tem que ter uma suíte de segurança, tá, pessoal? E ele vai combater esses níveis aqui. Por exemplo, no caso do meu Avast, ele detectou o quê? Que eu tinha o meu AP vulnerável. Ou seja, eu tive que um dia resetar meu AP e esqueci de reconfigurar as senhas, né? Ele avisou para mim, ó, Valdo, você está usando as senhas padrão GVT. Eu, nossa, realmente, cara, eu fiz um reset a frio lá porque teve um problema e esqueci de reconfigurar, né? Depois de, cara de redes é assim, né? Funcionou, ele fica feliz, ele vai embora, né? Depois é que você lembra que você tinha que ter segurança. E aí você consegue evitar esse tipo de ataque aqui, não é um farm, né? Não evitar completamente, mas você, pô, vou colocar uma senhazinha melhor para não ficar sujeito a esse tipo de ataque, tá? E dependendo do nível, né, que você tenha, ele vai te avisar, olha, a ROM, né, o sistema operacional embarcado desse teu AP precisa ser atualizado.
Por quê? Porque ele vai ter vulnerabilidades lá que podem ser atacadas depois, tá? Então, eu coloquei esse tópicozinho, não é comum eu colocar essa parte, né? Mas eu achei legal para a gente fechar com chave de ouro essa parte do DNS. Então, pessoal, vamos fazer só uns exercíciozinhos aqui para finalizar, tá? Quem quiser um negócio mais aprofundado, tanto de ataque, pode ir para as aulas do Vilar, né? E quem quiser uma coisa mais profunda de DNS, você vai fazer um peito da Polícia Federal, depois a gente lança aí uma parte mais aprofundada, tá bom? Mas para a maioria, né, 90% dos concursos, 92% dos concursos, isso aqui já está mais do que suficiente, o resto a gente resolve com exercício, tudo bem? Então vamos lá, fazer nossa bateria. O cabeçalho das mensagens DNS possui um tamanho D, é a questão da FCC, do TRT-RJ 2011, né? Então tá lá, 12 bytes, 12 bits, 16 bytes, 6 bits, 32 bytes, né? Eu já sabia que essa questão ia cair, né? E aí, se você voltar lá na transparência, né, do cabeçalho DNS, você vai ver, né, que é 32 bits, né? São 3 linhas. Então, 3 vezes 32, 96, dividido por 8, que é o número de bits por byte, você vai ter exatamente quem? A resposta A, tá? São 12 bytes. Eu falei, não é comum você ter questões explorando, né, o que cada um daqueles flags, né, do campo DNS, né, do segundo campo DNS faz, mas essas questões sobre número de bits, número de bytes já são bem mais comuns, tá? Então a nossa resposta aqui é a nossa resposta A, tá? Resposta A. Vamos lá bater com o gabarito oficial. Tá lá, resposta A, beleza? Vamos para a segunda questão. FCC, também TRT-RJ 2011, o campo da mensagem do servidor DNS que especifica a operação solicitada e um código de resposta associado é denominado, aqui eu coloquei de propósito, tá, pessoal? Da mesma forma que eu falei que não é comum, numa lua cheia, né, no eclipse lunar, aí acaba caindo, né? Então, nesse caso, ele perguntou a função, né, de um campo específico lá daquela figurinha. No caso, eu falei que tinha essa outra denominação, né? Você tem lá flags, né, sinalizadores, mas eu falei também que você pode chamar eles de quem? Parâmetro, né? Então, você teria que saber que é parâmetro e não só flags, né? E outra, entrar, né, naquele link que eu deixei e ver que lá ele diz, né, que é responsável por isso, né? Código de resposta, né? Operação solicitada e um código de resposta. Mais uma vez, Walter, esse tipo de questão é comum? Não, tá, pessoal? Eu coloquei aqui só para mostrar essa característica de você pode chamar aquilo dali de sinalizadores, flags, né, ou parâmetros, tá? Beleza? Então, a nossa resposta aqui seria a resposta B. E vamos bater agora com o gabarito oficial. B, beleza? Para frente. ESAF, ANA 2009. Um registro de recurso DNS, né, é uma tupla composta pelos campos. Pessoal, essa resposta aqui é imediata, tá? Então é essa aqui, ó. Letra E, tá? Quando você vai fazer uma inserção, né, de um registro DNS, você tem isso aqui, o name, o valor, né, o tipo e um TTL, tá? Então, isso aqui não demanda maiores explicações, tá? Essa aqui é o tipo da questão que você usa, né, para poder saber. Então, o que um registro DNS vem? Name, value, type em TTL. Beleza? Vamos bater agora com o gabarito oficial. Resposta é. Beleza? Para frente. Mais duas questõezinhas aqui nessa transparência. FCC, TRE, né? Teve um probleminha aqui, ó. Ele sempre muda, né, o corretor ortográfico do Windows, né? FCC, TRE Pernambuco, 2011, adaptada, né? Você já sabe que adaptada quer dizer que era uma questão ABCDE e eu adaptei para ser VOF, ou COE, né? Dentre os tipos de registro de recurso DNS, o CNAME tem como função especificar o nome do host preparado para aceitar mensagens de correio eletrônico para o domínio especificado. Bom, pessoal, lembra que eu falei que é comum você não entrar nos campos do cabeçalho, mas os registros sim. Pergunta sobre registros não é generalizada, mas você não pode acusar, né, que surpreendeu,
porque elas de vez em quando caem. Só não chega a ser popular, né? Mas de vez em quando cai. Então aqui, ó, o CNAME, pessoal, é só você lembrar que o CNAME é o quê? É um alias, é um apelido. Na realidade, ele é um apelido que você dá a um hostname, tá? É isso que ele está falando? Tem como função especificar o nome do host preparado para aceitar mensagem de correio. Mensagem de correio, pessoal, é o que, hein? É o MX, tá? Então, não é o CNAME que faz isso, né? Seria, no caso, o MX. Vê que, à medida que você vai resolvendo exercício, né, você vai começando a decorar, ó, esse aqui é o CNAME que faz isso, esse aqui é o pointer que faz o DNS reverse, esse aqui é o MX, esse aqui é o A, esse aqui. E aí você vai começando a fazer aí as conexões de neurônios, né, para mapear esse tópico aqui, tá? E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Errado, né? Depois a gente bate lá com a gabarito oficial, tá? Não é o CNAME que faz isso, né? Nem é um alias, o MX é que faz isso. Vamos agora aqui para a segunda questão da transparência. Prefeitura de Vitória 2007. Os registros de recurso PTR identificam os domínios pelos quais os servidores DNS são responsáveis. Um servidor DNS poderá ser responsável por mais de um domínio da hierarquia. Pessoal, e aí, o que vocês acham? Pessoal, o PTR faz o quê? Só lembrar, o R de quê? Reverso, né? Então ele faz a parte reversa, né, do DNS. O que ele faz? Ele pega, no caso, o DNS normal, ele pega o nome, dá o IP, esse aqui vai pegar o IP e vai dar o nome, tá? Qual é o registro que faz isso que ele está falando, pessoal? Quais servidores DNS são responsáveis por aquele domínio? É o name server, né? O name server, o NS, tá? Então essa questão aqui também está o que? Errada. Beleza? Vamos bater agora com o gabarito oficial. Tá aí, gabarito oficial. A primeira é errada, né? CNAME é o alias e não tem essa função de mensagem de correio eletrônico, que seria o MX. E a segunda também é errada, porque o pointer, na realidade, é o que opera o DNS reverso, e quem define os servidores responsáveis pelo domínio, né, o name server, é o próprio registro NS. Tá bom? Pessoal, com essa bateriazinha aqui, a gente encerra a parte de DNS, tá? É uma parte que foi bem explorada, eu considero. É claro que pode existir questões muito mais profundas, mas a gente deixa para os cursos de exercício, tá? Que a gente vai focar mais num nível mais avançado. Beleza? Por enquanto, para a parte teórica, esses exercícios de fixação são mais do que suficientes. Isso você consegue resolver aí 90 a 95% de todas as provas. Beleza? Então vamos lá, vamos partir para o próximo tópico.